Olá, bom dia, estou ouvindo muito bem. Bom dia, estou Ótimo. ouvindo bem. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso, Hugo. Nós que agradecemos por você estar aqui e poder analisar isso para quem está nos assistindo, que é claro, gera uma preocupação e o mundo já sente os primeiros reflexos, os primeiros impactos, tanto no preço do dólar, quanto na alta do dólar, quanto no preço do petróleo, né, Hugo? Sem dúvida, a guerra que está acontecendo, né, entre Estados Unidos e Israel no Oriente Médio é uma guerra que tem um fundamento bélico, mas um reflexo econômico, né? O Irã, que é o centro dessa beligerância, ele é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E o petróleo é um commodity importantíssimo para a economia mundial. Ele é ali dos motores de custo para logística, para transporte, para uma série de coisas. Então, de fato, quando você tem uma guerra, um conflito num país tão importante como esse, naturalmente existe um incremento do preço do petróleo e um reflexo nos custos, né, dos produtos no mundo todo, ou seja, inflação, né? O Brasil já sofre com inflação desde do final da pandemia, Estados Unidos, Europa também. Então, temos aí mais um desafio para lidar com esse conflito lá no Oriente Médio. Hugo, agora você mencionou a inflação no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a possibilidade dos impactos na economia brasileira que esse conflito pode trazer. E eu te convido para a gente assistir juntos aqui e, na sequência, pedir a sua análise sobre a fala, então, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos acompanhar. O Brasil tem uma pauta de exportação, tem um superávit na conta petróleo elevado, né? Um superávit elevado, mas ninguém está contando com isso para tirar vantagem, muito pelo contrário, que o Brasil espera um mundo de paz e tranquilidade. Mas nesse momento nós vamos acompanhar com cautela, né? E eventualmente está preparado para uma piora do ambiente econômico, que nesse momento é difícil prever que vai acontecer. Como você analisa essa fala, Hugo? O ministro ele fala na verdade o Brasil ele consome também, né, muito petróleo cru, que é um componente de matéria-prima importantíssimo para a economia brasileira. A gente não a Petrobras ela não infelizmente não é autossuficiente para a nossa demanda. Então, de fato, existe sim um impacto. O impacto, se a gente for comparar com outros, pode ser menor, um pouco maior, mas existe sim um impacto e também uma expectativa para ver o que vai acontecer. Fato, por outro lado, né, vai depender realmente da profundidade e do tempo que durar esse conflito, essa guerra, né? Então, quanto mais nós temos, quanto maior a duração do conflito, maior o impacto econômico aqui para o Brasil. Hugo, agora explica para a gente como que o aumento no preço do petróleo, ele pressiona a inflação aqui dentro, aqui no Brasil. O petróleo, ele é um commodity cotado internacionalmente, né? E ele é usado para combustível. Então, gasolina, grande parte dos combustíveis que a gente usa, por exemplo, aqui no Brasil, para fazer transporte rodoviário, né, tem o petróleo como matéria-prima. O combustível, ele é um componente de custo para quase tudo, né? Então, se você compra, qualquer produto que você compra que tem como o frete ali, né, como que precisa entregar algum produto para as pessoas, nas lojas, nos supermercados, né, usa o frete como um componente de custo. Então, de fato, acaba sendo um reflexo em cascata, né? Aumenta o preço do petróleo lá fora, né? A gente importa mais caro e isso vai sendo repassado ao consumidor. Como o frete acaba ficando mais caro, o preço final dos produtos também acaba encarecendo no curto prazo e no médio prazo. E isso é o efeito do preço do petróleo lá fora na mesa dos consumidores, né? Então, de fato, acaba sendo um conflito que tem um impacto direto, sim. Hugo, agora tem risco real na interrupção da oferta global de petróleo ou no momento essa alta é um viés mais especulativo? Por enquanto não.
né? Acho que a gente ainda não discute a falta de petróleo, que seria realmente caótico para o mundo todo. Nós temos outros fornecedores, né? Nós vimos no ano passado, no início de um conflito ali entre Líbano e Irã, né, naquela região, quando nós tivemos ali o início de um conflito, o fechamento do Estreito de Hormuz, que é uma passagem importante para os navios de petróleo, mas isso ainda nós não temos claro ainda como é que isso vai ser, né? Então, de fato, por enquanto a gente não se preocupa com a oferta de petróleo no mundo todo. Outro fator é o dólar, que tende a subir em momentos, em cenários de guerra como esse que a gente vivencia. A alta ontem foi significativa, Hugo, o fechamento do dólar ontem? Foi uma alta importante, né? O que acontece? Qual é o movimento que acontece com o dólar quando você tem um conflito ou quando você tem uma incerteza global? A cotação do dólar, ela é um estoque de moeda. Quanto mais dólar você tem no Brasil, quanto mais as pessoas colocam dólar aqui no Brasil, né, mais essa cotação do dólar cai, né? O Brasil, ele é considerado um país emergente, ou seja, não é um país considerado de primeira linha para se investir no mundo. É um país ali de segunda linha, mais caracterizado mais como uma característica de especulação financeira. Quando você tem um conflito e as pessoas, os investidores, se sentem inseguros, eles tendem a tirar o dinheiro de países como o Brasil e colocar em países considerados mais seguros. Então, esse dinheiro volta para os Estados Unidos, esse dinheiro vai para a Suíça, esse dinheiro vai para outros países. Tendo essa saída de dinheiro de capital do Brasil, a tendência é que o dólar suba, né, que tem um reflexo aí na cotação com o real. No médio e longo prazo, com a acomodação do conflito, a tendência é que a gente tenha uma acomodação natural do dólar um pouco mais para baixo. Certo. Então, nesse momento, o cenário ainda não é tão preocupante. Ainda não, né? É o início de um conflito. De fato, vamos aguardar, né? Vamos ver como é que quanto tempo vai durar e a escalada disso, ou seja, a gravidade, né? Ou seja, quanto mais profunda a beligerância, o conflito, mais grave é para a economia global, né? Então, de fato, nesse momento, são oscilações normais de um conflito geopolítico. Hugo Garbi, economista, muito obrigada por ter falado aqui com a gente no Hora News, analisado como esse conflito já impacta na economia e como pode impactar caso isso se prolongue, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou em 4, 5 semanas. Hugo, antes de finalizar, ficou uma dúvida. Se forem 4 ou 5 semanas, isso já pode ter uma repercussão um pouco maior aqui na nossa economia? Cada dia que passa, o efeito vai se aprofundando, né? Ou seja, um efeito de 4 semanas, ele é menos pior, eu diria, do que 5 ou 6 ou 2 meses, né? Então, cada dia é crucial, porque você vai tendo mais impacto na oferta de petróleo, você vai tendo mais saída de dólar do Brasil, vai tendo um impacto na moeda, e esse efeito cascata para uma economia que busca a recuperação, né? Como o Brasil, a gente viu aí o resultado do PIB, que também não foi lá essas coisas, né, de 2025, né, patinando. Então, para uma economia que já está frágil, né, acaba atrapalhando muito o desenvolvimento da nossa economia. Você trouxe o PIB, né, Hugo? Só para comentar rapidamente, já vou te liberar aqui da nossa entrevista, mas houve geração de emprego, empregos formais, o PIB cresceu. Por que no bolso a gente ainda não consegue sentir essa melhora na economia? O PIB, o grande motor do PIB, né, a gente cresceu um pouco mais de 2%, né, ou seja, 2%, se a gente for considerar a inflação, que é 4 ou mais de 4, né, a gente acaba tendo ali, na conta final, praticamente uma estagnação. O grande motor do PIB em 2025 foi o agronegócio, né, que teve uma participação importante. O agronegócio, ele não é um grande gerador de emprego, né, ou seja, hoje o agronegócio, ele tem muita exportação, né? E ele está muito mecanizado, ou seja, não tem mais aquela geração de emprego que a gente tinha há 30 anos. Então, você acaba tendo um resultado relativamente importante no PIB, mas não sente isso na geração de emprego e de renda, né? A inflação continua persistindo. Os gastos do governo, hoje a gente tem um gasto do governo persistente. O gasto do governo também gera inflação, não é só o consumo das famílias.
Então, vai se criando um cenário que pressiona a economia cada vez mais. Lembrando que em 2024 a gente cresceu pouco mais de 3%, 3,5%. Agora diminuiu para 2,3%. E essa tendência é que, se nada for feito, 2026 a gente vai terminar no 0 a 0. Né? Então, não podemos descuidar, porque a economia brasileira, assim como grande parte do mundo, tá com sinais de fragilidade. Muito obrigada por sua análise, Hugo Garbi. A gente falou aqui então dos impactos da guerra e também do PIB, dado que foi divulgado hoje pelo IBGE. Obrigada. Boa terça-feira para você, Hugo. Eu que agradeço pelo convite. Uma boa terça-feira a todos. Obrigada, Hugo.